Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu ia falar assim, lá vou eu pra saga da iluminação de novo, mas, por incrível que pareça, eu acredito que com a ajuda da luz da cozinha também, a luz não tá tão cagada assim agora, tá? Pelo menos no exato momento, mas vamos ver até o final como é que vai ficar. Hoje eu vim pra gravar um vídeo pra vocês para contar um pouquinho como não foi a consulta da Sara na sexta-feira, tá? Na sexta-feira passada, dia 9, estava marcada a consulta pra Sara e eu até tinha falado pra vocês que eu ia ter consulta no outro dia pra Sara, festa do pijama, um monte de coisa. E aí eu meio que falei, mas não vim com outro vídeo pra contar pra vocês, né? Já se passou aí, então, alguns dias. Hoje é segunda pra terça, né? Depois daquela sexta-feira. E aí eu tentei gravar mais cedo, tentei gravar em outros dias, outros horários. Mas as crianças junto meio que não dá muito certo, né? Então eu acabei deixando pra vir agora. Tô aqui com essa cara cagada de sono, como sempre. Zóio inchado. E falando em olho inchado, já vou pedir desculpa caso alguém tenha se sentido ofendido com a brincadeira que eu falei do Rafael, tá? É brincadeira, é um jeito meu e do Rafael brincar aqui em casa. Mas eu sei que pode ter alguma pessoa se ofendido, tá? Então caso alguma pessoa tenha se ofendido, perdão, tá? Desculpa mesmo. Mas assim, ninguém se acusou. Tem que comprar pó, gente, pra passar na cara. Porque tá brilhando aqui minha cara. Deixa eu uma viradinha assim. Não vai ajudar. Fica do jeito que tá. Mas enfim. Peço desculpa mesmo se alguém se sentiu ofendido. Ninguém questionou nada, ninguém falou nada. Mas caso alguém tenha se sentido ofendido, realmente, tá? Desculpa. E eu perco o foco um pouco, mas vocês já estão acostumados. Então dá mais ou menos pra entender um pouquinho aí. Vou deixar assim, tá, gente? Que sou eu, tá? Então, me desculpem qualquer coisa. Se tiver alguma coisa que vocês não gostam, vocês podem me falar. Não tem problema, tá? Mas enfim, voltando, né? Deixando os desfocos de lado e voltando pro assunto. Na quinta-feira, de quinta pra sexta-feira, eu gravei pra vocês falando da consulta, que até no outro dia. Eu confesso pra vocês que eu fui dormir bem preocupada, pensando se realmente ia ter a consulta, porque é dezembro, perto de festa, pode ser que a médica não tivesse algum tipo de recesso em relação a festas, essas coisas do tipo, e não teria consulta. Fui dormir pensando muito nisso. E no outro dia eu cheguei lá pra consulta, acordei cedo pra caramba, não sabia onde que estavam as máscaras, porque acho que não só aqui, mas no Brasil inteiro, locais fechados como hospital, hospital, posto de saúde, ainda é obrigatório o uso da máscara. E aí tava eu, feito uma doida, eu tinha achado a minha máscara, não achava da Sara. Procurei. Enfim, achei, fui pro hospital. Quando cheguei lá, eram 8h01. E eu achei assim, 8h01 eles vão abrir uma boca enorme, porque tipo, se eu chegar meia hora antes lá, eu tomo um chá de cadeira, fico a manhã inteira lá esperando pela consulta, por se tratar de ordem de chegada. Mas se eu chegar 8h01, pode ser que eles digam pra mim assim, não, chegou tarde demais, tem que ir pra casa, remarcar, alguma coisa do tipo, né? Vai saber o que se passa na cabeça, tanto de médico, quanto atendente, balconista, qualquer recepcionista, qualquer pessoa que esteja fazendo ali o seu trabalho, a sua função, em meio a um monte de paciente que já esteja reclamando de alguma outra coisa, né? Mas enfim, fui na cara e na coragem, cheguei lá.
pensando realmente que poderia dar ruim. Mas, enfim, cheguei lá, peguei os documentos da Sara, o canhotinho ali da consulta, entreguei pra moça. A primeira coisa que ela me perguntou, o nome da paciente. Aí eu falei Sara. Aí ela tava com dificuldade de achar. Aí, bom, o nome da Sara tem um monte de H, né? Tem H no final de Sara, tem SHR no Cristina. Então eu vou pegar o canhotinho aqui certinho pra não ter erro e não acontecer de tipo, mas é que eu não consegui achar porque a grafia tava diferente ou alguma coisa do tipo. Então peguei o canhotinho, dei pra ela. Já vinha de uma remarcação, tá? No dia 17 de novembro teve consulta pra ela, cheguei lá, a médica estava com febre. Então vocês entendem pelo menos um pouco assim, de que eu já estava muito puta, tá? Porque a consulta da Sara não era pra ter sido em novembro, era pra ter sido em setembro. E aí, de setembro, eu tentando marcar pra setembro, só consegui data pra novembro. Novembro, justamente no dia da consulta, a médica tem febre e precisa remarcar pro dia 9. No próprio dia 9, ou foi antes, no dia 17, acho que foi no dia 17, ou antes, não, foi 17. Se não me engano foi dia 17 ou quando eu marquei pro dia 17. Eu passei um número novo do telefone, tá? Eu falei que aqueles números eu não tinha mais, eu não saberia se eu ia ter como manter contato por aqueles números. E depois acho que de novembro, eu passei um número novo, tá? O número desse telefone que eu tô usando pra gravar e o número do Rafael, seus dois números. Quando cheguei lá, a primeira coisa que a atendente falou pra mim, atendente, recepcionista, balconista, enfim, eu não sei qual que é o nome que fala, tá? Mas a moça que fica ali no guichê, que tinha sido remarcado e que o paciente estava ciente. O que acontece? O paciente em questão é a Sara. A Sara tem 6 anos, vai fazer 7 em fevereiro. E, querendo ou não, os responsáveis sou eu e o Rafael. E teria que ter sido informado pra mim ou pro Rafael. Primeira coisa que me veio na cabeça, vai ver, foi falado pro Rafael. E o Rafael não me passou o recado. Só que, quais eram os números que estavam lá para recado? Era o meu número antigo, que o chip é grande demais e não cabe nesse telefone. E aí, quando o Rafael comprou o outro telefone, eu perdi aqui em casa, não sei onde que eu coloquei, na virança aqui dos móveis na sala. Eu guardei o telefone em algum lugar e eu não sei onde que tá o aparelho. Como ele não tá funcionando, então eu não fui de atrás pra procurar. E isso cabe no telefone do Rafael, mas eu não botei o chip lá. E nesse aparelho não cabe. E o número novo do Rafael, esse número eu não tinha passado ainda. Só tinha passado o número antigo, que ele teoricamente era o número novo do Rafael. Mas como o Rafael foi assaltado e levaram o aparelho, não tinha como a gente entrar em contato com esse telefone, porque a primeira coisa que acontece quando a gente passa por um assalto é número de telefone, cartão de memória, essas coisas assim, é tudo descartado. Ao tanto que se a gente liga pra tentar recuperar o número, ou a gente liga pra tentar conversar com a pessoa pra ver se pelo menos o cartão de memória consegue recuperar, o chip, a gente não consegue, porque a pessoa não atende, justamente para não ter que dar satisfações do que tá fazendo com o aparelho da pessoa, pra polícia, pro próprio dono, enfim, qualquer coisa do tipo. Então não tinha como ter sido falado com o Rafael, não tinha como ter feito contato com o Rafael. E o meu telefone, a situação que eu falei pra vocês do tamanho do chip. Aí a primeira coisa que eu falei pra moça, do atendente, que não tinha como a gente tá sabendo, porque o número
não era mais aqueles. Então não tinha como ter sido feita. Até porque foi assim, eu perguntei com quem que ela falou. Aí eu disse assim, é pros números que tem aqui de contato. Aí eu falei assim, tá, e qual é os números que tem aí de contato? Eu falei assim pra ela, né? Qual é os números que estão aí de contato? E aí ela disse pra mim assim, quais são teus números? Daí eu assim, não, porque meus números não são mais os que estão aí. Porque só pode a moça não ter trocado quando eu vim aqui da outra vez e pedi pra ela trocar. Aí ela começou a falar os números. E eu não é nenhum desses aí. E eu passei o meu número novo pra ela e passei o número novo do meu marido. Aí ela disse, tu pode me passar de novo que eu vou atualizar aqui no sistema pra caso a gente precise entrar em contato. Aí eu disse assim pra ela, tá tudo bem, tu vai atualizar o número? Realmente, porque foi o que a atendente falou da outra vez. A moça que fica aqui, ó. Aí eu apontei onde que ela sentava, assim, mas com o cabelo claro, que senta aqui, nessa cadeira. Foi ela que me atendeu. De todas as outras vezes que eu vim aqui, eu pedia pra mim mesmo, pra não ser atendida por ela. Mas eu era sempre atendida por ela e ela falava as informações pra mim. Assim, 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 assim. Expliquei toda a situação pra ela. Ela disse que não tinha o que fazer porque realmente a médica não tinha como atender porque ela tinha remarcado e tudo mais. Aí eu perguntei o motivo, ela disse que não estava explicado ali o motivo, que só tinha sido pedido para remarcar as consultas. Aí eu já abri uma boca enorme para reclamar da situação e tudo mais. E aí a moça disse assim pra mim, como ela é 3 meses pra voltar pra consulta, tu pode dar o nome dela aqui no guichê pra gente chamar pra remarcar, pra não precisar esperar na fila. Aí eu falei de novo, a moça que fica sentada aqui nessa cadeira, ela falou pra mim, quando eu saí da consulta em junho, que não podia, que não tinha agenda pra setembro, que não tinha como botar ela em setembro na agenda, porque não tinha agenda aberta. Eu perguntei se precisava botar o nome dela aqui pra consulta, alguma coisa do tipo, e ela disse que não tinha, que tinha que esperar chegar setembro pra remarcar. Eu fui em agosto, setembro, outubro, pra aí sim conseguir em novembro a consulta da Sara. Aí eu expliquei toda a situação, falei pra ela também que quando eu ia, na data que eles me falavam que era quando tinha a marcação, eu chegava tarde demais, porque as fichas já tinham sido entregues todas, né, as marcações já tinham sido feitas todas. Aí quando eu ia cedo, antes, eu tava indo cedo demais, então não tinha agenda aberta. A agenda ia abrir só em 2, 3 semanas pra frente, que era no mínimo estranho, porque eu ia 3 dias, 4 dias antes do que era a data que tinha sido aberta no mês anterior. E aí quando abria a boca, reclamava muito ali, aí meio que eles davam um jeito de falar assim, não, vem tal data. Que foi quando eu consegui pra Sara, que daí eu fui, acho que num dia, e falei que se não tivesse, eu ia retornar no outro dia até ter a consulta pra ela. Aí expliquei pra ela também que essa mesma moça que tinha me atendido, ela explicou isso dos 3 meses, que podia deixar o nome dele no balcão. Aí eu falei assim, engraçado, porque quando eu perguntei, não podia, porque a agenda era muito distante, não tinha agenda aberta para setembro. Aí ela disse assim, vai ver, alguma das colegas estava enganada e te passou a informação errada. Daí eu falei assim, a colega, né? E aí eu olhei pra ela e ela percebeu que eu tinha... que eu sabia que era ela que tinha falado comigo da outra vez. Aí essa atendente que tava me atendendo na sexta-feira falou pra mim assim, que às vezes acontece isso, né? Eu não. Pode até acontecer, mas eu sempre falo com ela, toda vez que eu venho aqui, quem me atende é ela. E ela falou isso, meio querendo empurrar para as colegas, só que foi ela que me atendeu das outras vezes. Tanto que quando eu perdi perdi não, como eu falei pra vocês, quando eu fui pra Santa Cruz e eu voltei,
até 6 meses, se eu não me engano, eu tinha para poder remarcar e não ter que voltar para fila. Como tinha dado 6 meses, mas eu estava morando aqui, era meio que considerado como se eu pudesse ainda ser atendida pela médica. Então, o que aconteceu? Eu falei com a moça disse que estava tudo certo e tal. E aí, quando chegou o dia de marcar a consulta, eu não podia porque eu já não estava mais como a Sara não estava mais como paciente da neuropediatra. Então eu fui até o guichê para conversar pessoalmente com elas e eu pedi para essa mesma atendente que me atendeu de todas as outras vezes, que me enrolou, vamos dizer assim, de todas as outras vezes, incluindo essa de que ela ia atualizar os números de telefone. E eu pedi pra ela, não tem como falar com a médica, eu disse exatamente assim, não tem como falar com a médica, tá, pra atender a Sara, colocar a Sara e tal, porque a médica disse que se eu precisasse eu podia voltar aqui e falar com ela. Eu não falei que eu queria falar diretamente com a médica e nem falei que eu queria entrar no consultório para falar com a médica. O que ela me passou? Que a médica disse que nenhum pai de paciente era para passar, porque ela não queria falar com nenhum pai de paciente. E eu disse pra ela assim, mas eu não quero falar com a médica, pode ser qualquer uma de vocês, eu só quero que passe pra ela. Tá aqui os encaminhamentos, os canhotos, tudo da Sara. A gente foi pra Santa Cruz, ficou 4 meses lá, voltou, e eu não tenho condições de voltar pra fila e esperar mais 2 anos pra ter uma consulta, porque eu tive em maio de 2020, eu tive agora em dezembro de 2021, e aí agora eu vou ter consulta de novo com a pediatra quando? Daqui 2 anos, se eu conseguir colocar a Sara na fila. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de pegar e voltar tudo esse processo de aguardar em fila para conseguir mais uma consulta. Falei isso pra ela, né? E ela não queria passar, de jeito maneira ela queria me passar pra médica. E eu falando pra ela que não precisava me passar pra médica. Eu só queria que pegasse os papéis, levasse até a médica com o caso, explicando o que estava acontecendo, pra Sara poder ser atendida de novo por ela. Nisso tava uma enfermeira ali, eu acredito que era uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem, eu não sei se era enfermeira ou técnica, viu que eu tava bem, como é que eu posso falar assim, bem nervosa, tá? Porque por mais que eu diga assim que pra mim tá de boa esse assunto, depende de qual seja o assunto, tá? Eu falo que eu tô tranquila, que eu tô de boa, mas às vezes eu não consigo meio que controlar minhas emoções, e às vezes eu meio que fico, sabe assim, não é agitada que fala, é uma mistura de nervosismo com outras coisas que eu não vou saber explicar pra você, sabe? Me dá meio que uma ansiedade, uma coisa assim do tipo, sabe? Eu não vou saber explicar exatamente pra vocês, mas eu fico meio que afoita. Eu acho que essa é a palavra que define melhor, sabe? Eu fico meio que afoita, assim. E aí eu peguei e falando ali com ela, e ela não querendo passar e tal. Essa enfermeira, essa técnica, pegou e veio entender o que estava acontecendo, veio conversar comigo, pegou os meus papéis, os encaminhamentos, tudo que eu tinha da Sara, levou lá pra médica e disse, espera um pouquinho aqui, que eu passo lá com a médica, converso, explico a tua situação, e aí eu volto aqui e te entrego os teus papéis. Nisso ela foi, acho que ela ficou uns 15, 20 minutos por lá. Eu não sei explicar exatamente o tempo, porque às vezes quando eu tô assim meio que afoita, né? Não sei se seria a expressão mais correta, mas quando eu tô assim meio que nervosa com alguma coisa ali, eu acabo meio que eu não
não paro muito pra pensar no tempo, sabe? Parece que às vezes o tempo corre demais, às vezes parece que o tempo passa lento demais. Então eu não sei explicar muito bem pra vocês quanto tempo foi, mas eu acredito que foi em torno de uns 15 a 20 minutos. Ela retornou e ela conseguiu pra mim a marcação. Então, tipo assim, se dependesse dessa atendente, que toda vez que eu ia lá, ela me atendia, não sei se estava de férias ou não sei se ela tinha sido afastada, toda vez que eu vou lá, é ela que me passa as informações. Então, assim, eu tenho um grande problema em decorar nome com rosto. Eu sei que aquele nome tem um rosto, né? Ou aquele rosto tem um nome, enfim, vice-versa. Mas muitas vezes na hora de eu falar, eu sei o nome da pessoa, mas eu travo, eu não consigo falar o nome da pessoa. Então, assim, às vezes, por mais que pareça que eu falo bastante, que eu consigo me expressar bem, eu não me expresso tão bem assim. Às vezes eu tenho dificuldade em falar com as pessoas e eu tenho dificuldade também na dicção. Então, assim, é bem complicado. E quando tu vai num lugar público, né, como um hospital, que tu tem que fazer o atendimento, principalmente, não só pra ti, mas pra um filho, pra um familiar teu, sobrinho, irmão, pai, mãe, enfim, que se sente enrolado, a todo momento enrolado, isso é uma coisa que incomoda e muito, sabe? E eu tinha explicado toda a situação da Sara, tudo como estava se desenvolvendo, e mesmo assim, eu tô virando pra lá e não tá ficando bom. E mesmo assim, ela entendia o que estava acontecendo e mesmo assim ela meio que cagava, sabe? Tipo, perdão a palavra, mas foda-se. Tem mais 10 pai aí que estão querendo que eu dê uma ajudinha. Só que a questão não era me deixar passar pra ir lá falar com o médico, sabe? Era só passar pro médico a situação pra ver se eu conseguiria ter o atendimento, né? E aí, das outras vezes também, né? Não cheguei a falar isso, mas lá em dezembro, quando teve a segunda consulta da Sara, a médica chegou a falar pra mim assim, né? Eu achei até que vocês tinham desistido. Então, eu não sei se um pouquinho tem disso, sabe? Vamos enrolar o máximo que dá pra ver até quando a gente consegue fazer a pessoa ter paciência de ficar ali ou fazer ela desistir o mais rápido possível. E assim, pela Sara, obviamente que eu nunca vou desistir, sabe? Pela Sara eu vou sempre correr atrás. Tanto que tem um CTEA que eu tô tentando a consulta pra Sara, porque dessa vez eu não consegui, tipo, só levar o encaminhamento pro médico e aí pedir que ele autorizasse pra Sara ir pro CTEA, porque de fato a Sara tem que passar por uma consulta com o médico do posto e aí o médico do posto pede encaminhamento pro CTEA. Mas como tem agora a consulta da neuro na sexta-feira, e eu espero que tenha de fato a consulta, eu vou ver se eu consigo pedir pra neuro solicitar encaminhamento pro médico do posto, fazer esse encaminhamento pro CTEA. Então eu tenho o pedido tanto do neuropediatra quanto do médico do posto para encaminhamento para ir lá pro CTEA. Que lá o CTEA eu acredito que sejam mais a parte de terapia e desenvolvimento para poder ajudar a Sara, tá? E não só ajudar a Sara, né? Ajudar a gente também, porque a gente sabe o quão estressante é, por mais que a gente entenda, aceite e seja bem resolvido com o assunto, a gente sabe o quão estressante é lidar com determinadas situações, principalmente no meu caso, que eu não quero fazer inserção de remédio na Sara. Eu acredito que dá sim, com terapia e com outras coisas, acalmar ela, para não ter que utilizar um calmante ou alguma coisa mais forte, que vai acabar deixando ela derrubada. Só que tem momentos que não dá pra controlar, sabe? A Sara, às vezes ela tem que conversar isso com a médica,
Porque às vezes a Sara tem, assim, momentos que o João não pode olhar pra ela. Se o João olhar pra ela, ela já tá muito estressada, querendo se botar no irmão e briga muito com ele, né? Às vezes eu tenho que apartar ali porque ela quer ir pra cima dele. Então, são coisas que... E ela também, pra me ouvir, às vezes só no grito, porque eu falo, ela não me ouve, o pai fala, ela não ouve. E às vezes a gente tem que dar, tipo, meio que um chacoalhão, assim, sabe? Pra voltar, porque é complicado. E quem é pai e mãe de autista sabe que tem momentos que nem contendo dá pra dar conta da situação ali, né? E eu não quero introduzir o remédio porque justamente eu penso muito nisso, que é de momentos. A Sara principalmente é de momentos. Tem momento que ela tá, tipo, super bem, e tem momentos que ela tá assim que não... Que ela não quer estar com a gente, ela só quer estar no mundo dela, ela se tranca e é isso, tá? Mas enfim, foi bem complicado. Eu anotei, até a atendente essa que tava me atendendo no momento, ela quis tirar o corpo fora, dizendo assim que não, mas não é eu que tô negando a agenda. E eu falei assim, não, tudo bem, eu sei que não é tu que tá negando, mas eu quero teu nome pra informar no Conselho Tutelar, que eu já abri reclamação no Conselho Tutelar, que os direitos da Sara não estão sendo ouvidos, não estão sendo assistidos. Então eu quero abrir reclamação lá de que já é a terceira marcação, vamos dizer assim, para consulta, e não foi informado para mim. Foi dito que foi informado, mas não foi informado. E que a própria atendente está falando que a informação que foi passada para ela foi isso, que foi remarcado sem mais explicações. Não fui, obviamente, no conselho tutelar, porque eu tô esperando essa consulta de sexta-feira. Caso aconteça de eu chegar lá na sexta-feira e tá remarcado sem ser ligado pro meu telefone ou pro telefone do Rafael pra explicar que vai ser remarcado, aí sim eu vou pegar e vou ir direto lá no conselho tutelar e vou abrir queixa e reclamação. Vou levar o nome de todos os atendentes que eu estiver conversando com eles. Vou levar o nome da médica também, porque é complicado, tá? Lá em dezembro, quando eu fui na consulta, e aí já pra encerrar porque o vídeo tá muito longo, e eu tenho que dormir porque amanhã eu vou pro centro pra buscar material que eu tenho falta e procurar o presente da Sara. Quando eu fui lá em dezembro, tinha uma mãe que chegou com a criança lá e ela tava passando pelo mesmo problema que eu tô passando agora, de não ter agenda, né? E na questão lá em dezembro e na questão em junho, que eu passei pelas mesmas questões e eu vi pais reclamando sobre isso, foi dito que não tinha agenda. Em dezembro, a médica falou pra mim que ela tem agenda, ela falou exatamente isso, que ela tem agenda aberta com datas sobrando e que todo dia ela tá lá no hospital e que ela tá lá atendendo todos os dias. Só que assim, qual foi a informação que eu recebi em agosto, quando eu fui fazer a marcação da Sara, que já não tinha mais data na agenda, que a médica passa em torno de 8 a 10 horários por mês. Então, como que, se ela tá lá todos os dias, como que ela só tem, vamos supor, 10 atendimentos? Sendo que, se eu não me engano, de manhã, quando eu levo a Sara para o atendimento, tem mais ou menos uns 4 ou 5 pais para atendimento no turno da manhã. Se ela faz atendimento de manhã e de tarde no hospital, porque eu já fui de manhã e já foi de tarde, então eu acho que é de dezembro, não, de dezembro foi de manhã, não, minto pra vocês, a que eu fui de tarde era do João,
De manhã, ela tem 5 atendimentos, tá? Acho que uns 4 ou 5 atendimentos. Se é isso, e ela só vai de manhã, ela não vai o dia inteiro, e ela diz que ela tá lá todos os dias, a gente tira uma base. Se ela faz atendimento de segunda a sexta, seriam o quê? 15? Não, 15 não. 25 atendimentos por semana? Como que ela só tem 10 por mês, né? Então é uma coisa meio que estranha. E aí a outra mãe, quando foi lá, acho que em dezembro, ou a de junho, acho que foi a de dezembro, que tava com a menina com a cadeira de rodas, que ela tava tendo ataque. Ela falou a mesma coisa. Ela disse que pra mãe que ela tinha horário na agenda e que podia sim passar pra ela. Tanto que é meio contraditório, porque quando tu tá no balcão, as atendentes dizem que a médica não quer que passe pai e mãe lá pra dentro. E quando ela tá lá, que chega um pai, que chega uma mãe que tá desesperado com o filho lá e vai falar com ela é super atenciosa, isso é médica, é super atenciosa e diz assim, mas pode passar, não sei o que, pode vir aqui e tudo mais. Então, tipo, qual que é a diferença de um atendimento pro outro, né? Então, eu não sei como é que funciona. Então, quais são as minhas expectativas no momento? Que chegue sexta-feira a Sara seja atendida e que amanhã eu consiga achar o presente da Sara, porque o presente do João já tá pago. Consegui achar, né, só pra adiantar pra vocês.